Outro como os outros dias, eu estava trabalhando na barbearia localizada no coração da nossa pequena cidade. A loja não era chique nem nada, apenas o seu lugar típico da velha escola com o poste listrado na frente e o cheiro de loção pós-barba pairando no ar. Minha esposa Ava trabalhava como cabeleireira na porta ao lado. O salão dela, um pouco mais moderno e luxuoso comparado ao meu, era separado por nada mais do que uma parede fina e um corredor compartilhado nos fundos. Nós frequentemente nos esbarrávamos durante os intervalos, ou quando íamos tomar um café no pequeno café da esquina. Aquela manhã começou bem rotineira. A barbearia abriu às 8 da manhã e eu fui o primeiro a entrar. Virei a placa para abrir, preparei uma cafeteira e preparei minha estação. Navalhas afiadas, tesouras no lugar, capa sobre a cadeira, tudo pronto para o dia que estava por vir. Meu primeiro cliente, o Sr. Thompson, um veterano que nunca perdia seu corte semanal, chegou às 8h15, como sempre fazia. Eu estava na metade do corte, quando Ava apareceu. Ela parecia a mesma de sempre, cabelo perfeitamente penteado, um sorriso brilhante no rosto. Ela se encostou no batente da porta, seus olhos encontraram os meus no espelho. Trocamos algumas palavras, apenas a conversa fiada de sempre sobre planos para o jantar e tarefas de fim de semana, nada fora do comum. Mas ela parecia distraída, olhando para o telefone algumas vezes, o que era incomum para ela. Eu ignorei, imaginando que ela estava apenas ocupada com seus próprios clientes, ou talvez coordenando com os fornecedores com quem ela frequentemente lidava. Assim que o Sr. Thompson terminou e saiu pela porta, eu tive alguns minutos para mim. Eu me recostei na minha cadeira, tomando meu café, e ouvi o zumbido fraco dos secadores de cabelo do salão de Ava ao lado. O negócio estava estável, mas não esmagador, do jeito que eu gostava. Isso me deu tempo para conversar com os frequentadores, ficar por dentro das últimas fofocas da cidade e não me sentir apressado durante o dia. Por volta do meio da manhã, notei algo estranho. Um carro novo estacionou na frente, não um dos habituais, e definitivamente não um dos locais. Era um sedã preto e elegante, do tipo que você não costuma ver em nossa cidade. O motorista, um cara de 30 e poucos ou 40 e poucos anos, saiu e caminhou em direção ao salão de Ava. Ele estava vestido com um terno bem feito, sapatos engraxados, tudo. Não pensei muito nisso no começo, era só mais um cliente, presumi. Mas o dia passou, e aquele sedã preto ficou parado. O cara ficou lá por um tempo, mais tempo do que a maioria dos clientes habituais de Ava. Só na hora do almoço é que o vi sair. Ele saiu com um passo confiante, um pequeno sorriso no rosto, e voltou para o carro. Enquanto ele dirigia, não pude deixar de me perguntar. Os clientes de Ava eram, em sua maioria, mulheres, com o marido ou namorado ocasional acompanhando. Mas esse cara não se encaixava no molde usual. Ele parecia muito, muito arrumado, muito polido. Dei de ombros e voltei ao trabalho, mas aquele sentimento incômodo ficou comigo. Algo sobre o jeito que ele olhou para Ava quando entrou, o jeito que ela sorriu para ele diferente de seu comportamento alegre usual. Não era ciúme ou suspeita que me incomodava, apenas uma sensação de que algo estava fora do lugar. A tarde se arrastou, com o fluxo habitual de clientes indo e vindo. Quando a loja estava prestes a fechar, eu quase tinha me esquecido do cara no sedã preto. Limpei minha estação, varri os últimos fios de cabelo do dia e tranquei. Quando eu estava prestes a sair, notei que a luz do salão de Ava ainda estava acesa. Não era incomum que ela ficasse até tarde às vezes, especialmente se tivesse um cliente difícil ou precisasse se preparar para o dia seguinte. Decidi dar uma passada, ver se ela precisava de ajuda com alguma coisa. Quando abri a porta do salão, ela estava terminando de atender uma cliente, uma mulher mais velha que parecia satisfeita com seu novo corte. Ava estava como sempre, toda sorrisos e profissionalismo. Quando a mulher saiu, encostei-me no balcão, observando Ava começar a limpar sua estação. Nós conversamos um pouco, nada sério, apenas o tipo de brincadeira fácil que tínhamos ao longo dos anos. Eu não mencionei o cara no sedã preto, parecia irrelevante na hora. Mas quando eu tranquei e fomos para casa juntos, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Não com Ava, não com nosso relacionamento, apenas alguma coisa. Talvez não tenha sido nada. Talvez tenha sido apenas um dia estranho.
Mas no fundo da minha mente, uma semente de dúvida foi plantada, e eu não podia ignorá-la. O dia seguinte começou muito parecido com o último. Abri a barbearia, preparei minha estação e me preparei para o dia seguinte. Ava já tinha saído para o salão quando acordei, o que não era incomum. Ela gostava de chegar cedo para arrumar as coisas e começar o dia com vantagem. Não pensei muito nisso, apenas segui minha rotina. No meio da manhã, eu estava cortando o cabelo de um garoto, um desses colegiais que entram tentando parecer que pertencem a uma boy band, quando notei aquele sedã preto novamente. Ele estacionou bem na frente do salão, e dele saiu o mesmo cara de ontem. O mesmo terno elegante, o mesmo passo confiante, ele entrou no salão de Ava, como se fosse o dono do lugar. Terminei com o garoto, mandei-o embora, e me vi olhando pela janela com mais frequência do que o normal. O sedã ficou estacionado na frente, e o cara ficou lá por uma boa hora dessa vez, mais do que ontem. Comecei a me perguntar que tipo de corte de cabelo poderia levar tanto tempo, ele estava apenas sendo exigente ou havia algo mais. Quando ele finalmente saiu, ele tinha o mesmo sorriso presunçoso no rosto. Eu observei entrar no carro e ir embora sentindo o mesmo desconforto voltando, era muita coincidência 2 dias seguidos, o mesmo cara, a mesma visita longa. Não era do feitio de Ava gastar tanto tempo com um cliente, especialmente um que não era regular. Algo não batia. O resto do dia foi tranquilo, mas aquele sedã preto ficou na minha mente. Pensei em perguntar a Ava quem era o cara, mas não queria parecer paranoico ou desconfiado. Sempre tivemos um relacionamento de confiança, e eu não queria plantar nenhuma semente de dúvida, onde talvez não houvesse razão para isso, então deixei passar pensando que ficaria de olho e veria se isso acontecesse de novo. Na manhã seguinte, aconteceu. Desta vez, porém, o cara apareceu ainda mais cedo, eu ainda estava montando minha estação quando o vi chegando, vestido um pouco mais baixo, com um blazer casual e jeans, mas ainda parecendo que tinha acabado de sair de uma revista de moda. Ele entrou no salão de Ava, e eu pude ouvir o som fraco da voz dela o cumprimentando através das paredes finas que separavam nossas lojas. Não consegui me conter, tinha que saber o que estava acontecendo, então saí, inventando uma desculpa sobre precisar de ar fresco, e andei pelos fundos do prédio. Havia um beco estreito que corria entre as duas lojas, levando a uma porta compartilhada nos fundos que conectava nossos espaços. Eu não estava exatamente me esgueirando, mas também não queria ser óbvio, fiquei perto da porta, perto o suficiente para ouvir, mas longe o suficiente para não ser visto. Ava estava falando com ele em um tom que era diferente, não era sua voz profissional ou amigável de sempre, havia algo mais pessoal, quase íntimo, eles não estavam falando sobre cabelo ou estilo. Parecia que eles estavam fazendo planos para outra coisa, algo fora do salão. Não entendi tudo o que eles estavam dizendo, apenas pedaços sobre um encontro mais tarde e algo sobre um hotel. Meu coração começou a disparar, e minha mente preencheu as lacunas com cenários que eu não queria tirar conclusões precipitadas, mas as peças estavam começando a se encaixar de uma forma que não parecia boa. Eu recuei antes de ouvir muito e voltei para minha loja, tentando agir como se nada estivesse errado. Eu não tinha certeza do que fazer com o que eu tinha ouvido, poderia ter sido inocente e mal entendido talvez, mas então novamente talvez não fosse. O dia se arrastou na minha mente mal no trabalho, eu continuei repetindo a conversa na minha cabeça, tentando me convencer de que não era o que parecia. Mas aquele sentimento incômodo de antes era agora uma preocupação completa, roendo o fundo da minha mente. Naquela noite, observei-a atentamente, ela estava com seu sorriso interno de sempre, nada fora do comum, mas não pude deixar de notar a maneira como ela ficava checando o telefone, quase como se estivesse esperando uma mensagem. Eu queria perguntar a ela o que estava acontecendo, mas não perguntei, eu queria mais do que apenas um palpite antes de confrontá-la. O desconforto estava crescendo há dias e eu sabia que não podia mais deixar passar, então decidi resolver o problema com minhas próprias mãos. Na manhã seguinte, fingi estar doente. Quando Ava entrou na cozinha, eu estava sentado à mesa com a cabeça entre as mãos, fazendo o meu melhor para parecer miserável. Ela me lançou um olhar preocupado, perguntando se eu estava bem. Estou me sentindo muito mal, murmurei, evitando os olhos dela. Acho que vou tirar o dia de folga, ficar em casa e descansar. Ela franziu a testa um pouco, mas não insistiu.
Tudo bem, relaxa, ok, estarei no salão se precisar de alguma coisa. Eu assenti, observando-a enquanto ela pegava suas coisas e saía pela porta. No momento em que ouvi o carro dela se afastando, pulei e comecei a me arrumar. Eu não ia passar o dia relaxando, eu tinha um plano. Esperei por cerca de 1 hora, só para ter certeza de que ela estaria instalada no salão e não suspeitaria de nada. Então eu saí de fininho da casa e fui até lá. A caminhada foi curta, apenas alguns quarteirões, mas pareceu que levou uma eternidade. Meu coração estava batendo forte e minha mente corria com todas as possibilidades do que eu poderia encontrar. Quando cheguei ao salão, algo imediatamente pareceu estranho. As cortinas estavam fechadas, bem justas nas janelas de vidro, e uma placa de fechado pendurada na porta. Isso não era normal. O salão de Ava raramente fechava durante o horário comercial, especialmente sem algum tipo de aviso ou explicação. Senti um nó frio se formando no meu estômago. Tentei a porta da frente, mas estava trancada, como esperado. Mas eu não ia desistir tão facilmente. Eu sabia que a entrada dos fundos era a que nós dois usávamos para pausas rápidas para fumar ou para levar o lixo para fora. Eu circulei por aí me mantendo abaixado e fora de vista, só para o caso de alguém estar olhando. Quando cheguei aos fundos, notei que a porta estava ligeiramente entreaberta. Essa foi toda a confirmação de que eu precisava. Empurrei-a lentamente e entrei o mais silenciosamente que pude. O salão estava em silêncio mortal, o que era assustador considerando o quão animado ele costumava ser. Eu me movi pela pequena sala dos fundos, indo em direção à área principal, todos os sentidos em alerta máximo. Conforme me aproximava, ouvi algo, ruídos abafados, o som de pele batendo contra a pele, gemidos baixos, sons que eram inconfundíveis. Meu sangue começou a ferver. Cheguei à borda da divisória, que separava a sala dos fundos do salão principal, e cuidadosamente espiei pela esquina. O que vi me atingiu como um trem de carga. O homem do sedã preto estava sentado no sofá, com as calças em volta dos tornozelos. Ava estava montada nele, completamente nua, pulando em seu colo com um ritmo que fez meu estômago revirar. A visão da minha esposa com aquele homem no lugar onde ela trabalhava foi mais do que eu podia suportar. Algo dentro de mim estalou. Eu não estava mais pensando, eu estava apenas reagindo. Eu invadi a sala, meus passos pesados e deliberados. Ava não me notou a princípio, muito envolvida no que ela estava fazendo, mas o homem notou. Seus olhos se arregalaram em choque e ele gaguejou algo incoerente. Ava finalmente virou a cabeça, e o olhar em seu rosto, quando ela me viu, foi um que eu nunca vou esquecer. Ela saiu de cima dele, tentando se cobrir, mas eu não me importava mais com ela, meu foco estava nele. Sai da porra, eu rugi, minha voz ecoando nas paredes do pequeno salão. O cara se atrapalhou, tentando puxar as calças para cima, mas eu estava nele antes que ele pudesse se levantar. Eu o agarrei pelo colarinho, levantando-o do sofá, e o empurrei contra a parede. Ele estava aterrorizado, suas mãos erguidas em uma tentativa fraca de se defender. Ava estava gritando, me dizendo para parar, mas eu não estava ouvindo. Meu punho estava pronto para dar um soco, quando o bastardo pegou algo no balcão, um frasco de loção. Ele apertou com força, borrifando a loção diretamente nos meus olhos. A picada repentina me cegou e eu o soltei, cambaleando para trás enquanto tentava limpar a coisa do meu rosto. Quando consegui enxergar novamente, o cara já tinha conseguido vestir as calças e estava correndo para a porta. Eu o persegui, mas ele foi mais rápido, saindo correndo pelos fundos e pulando no carro. Ele saiu do estacionamento, pneus cantando, enquanto eu estava ali, respirando pesadamente, punhos cerrados, observando-o ir embora. Fiquei ali, com loção escorrendo do meu rosto, a adrenalina passando lentamente. Meus olhos ainda estavam queimando, mas a dor não se comparava à raiva e à traição que corriam por mim. Atrás de mim, Ava estava chorando, tentando dizer algo, mas eu não conseguia ouvir. A única coisa em que eu conseguia pensar era que eu finalmente tinha visto a verdade com meus próprios olhos. Não havia mais como negar. Ava estava atrás de mim, ainda tentando dizer algo, sua voz trêmula e cheia de pânico, mas eu não estava com humor para suas desculpas. Limpei o resto da loção do meu rosto e me virei para encará-la. Ela estava uma bagunça,
lágrimas escorrendo pelo rosto, suas roupas rapidamente vestidas, suas mãos tremendo enquanto ela tentava falar. Por um momento, eu apenas a encarei, me sentindo estranhamente distante, como se estivesse assistindo a tudo isso de longe. A raiva ainda estava lá, mas algo mais havia tomado conta de uma calma assustadora que eu não esperava. Chris? Sinto muito, ela começou, sua voz embargada. Eu não queria que isso acontecesse, Eu a interrompi com uma mão levantada, poupe a Ava, eu não quero ouvir suas desculpas. Ela se encolheu, mas então, para minha surpresa, ela respirou fundo e se acalmou, as lágrimas ainda estavam lá, mas houve uma mudança em sua expressão, algo mais resignado, quase como se ela soubesse que esse momento era inevitável. Há algo que você precisa saber, ela disse calmamente, sua voz mais firme agora, não é apenas um caso, é mais do que isso. Eu não respondi, apenas esperei que ela continuasse, meu rosto inexpressivo, não mostrando nada da turbulência que eu estava sentindo por dentro. Ela hesitou, então finalmente deixou sair, nós estávamos planejando ir embora. Juntos. O nome dele é Jason. Estamos nos vendo há um tempo e estamos planejando morar juntos, eu ia te dizer, juro, mas... Ela parou de falar esperando minha reação, mas não houve nada, eu me senti entorpecida, o choque de tudo se instalando, mas não da maneira que eu esperava, eu não estava mais com raiva, eu nem estava triste, eu apenas me senti acabada. Então é isso, então eu perguntei calmamente, minha voz firme, você está indo embora? Ela assentiu enxugando as lágrimas, sim, me desculpe, Chris, eu não queria que acabasse assim. Mas, eu o amo, nós já começamos a procurar um lugar, eu ia te contar depois que eu descobrisse o que fazer com o salão. Olhei ao redor do salão, o lugar onde ela construiu seu negócio do zero, era mais do que apenas um trabalho para ela, era sua paixão, seu orgulho, o pensamento dela simplesmente deixando isso para trás por um cara me fez balançar a cabeça em descrença. Se você realmente está decidida a ir embora, eu disse com minha voz ainda calma, então vá, mas me faça um favor, não venda o salão, você pode me dar se quiser, eu vou pensar em algo melhor por ele. Ava olhou para mim, seus olhos arregalados de surpresa, e você? Você não vai lutar contra isso? Você está bem em apenas me deixar ir? Dei de ombros, o peso de tudo finalmente começando a sair dos meus ombros. Qual é o sentido de lutar? Se você quer ir embora, então vá embora, eu não vou implorar para você ficar, e não vou ficar no seu caminho. Mas o salão significa algo para você, não o venda apenas, deixe-me cuidar disso. Ela me encarou por um longo momento, procurando em meu rosto qualquer sinal de raiva ou mágoa, mas não havia nenhum, eu já tinha passado disso, a verdade estava à tona, e não havia como voltar atrás, eu já estava pensando em como seria a vida sem ela. Sem essa dúvida constante pairando sobre mim, talvez fosse o melhor. Finalmente Ava assentiu, ok, eu vou te dar, você pode fazer o que quiser com isso. E assim foi decidido, sem mais lágrimas, sem mais discussões, nós dois sabíamos que tinha acabado e não havia sentido em prolongar. Ficamos lá no salão silencioso, o lugar que tinha sido dela por tanto tempo, agora um símbolo de tudo que estava acabando. Nós pedimos o divórcio no dia seguinte, foi um processo surpreendentemente simples, dado tudo o que tinha acontecido, nós não brigamos pela casa ou pelo carro, ou qualquer uma das coisas usuais sobre as quais os casais discutem em um divórcio. Ela pegou o que precisava e eu fiquei com o resto. O salão foi transferido para meu nome sem qualquer confusão, assim como ela havia prometido. Quando os papéis foram assinados e o escritório do advogado estava atrás de nós, saímos juntos, lado a lado, mas com o entendimento tácito de que agora estávamos em caminhos separados, ela entrou no carro, me deu uma última olhada e foi embora, me deixando ali parado no meio-fio, me sentindo estranhamente em paz. Com Ava fora e o divórcio finalizado, me vi com muito tempo livre e uma abundância repentina de espaço. O salão que ela havia deixado para trás sem muita luta estava ali, esperando para ser usado. A ideia me ocorreu um dia, enquanto eu varria aparas de cabelo na minha barbearia, por que não expandir? Minha barbearia sempre foi bem, mas era pequena, com apenas 3 cadeiras, e eu trabalhando sozinho a maior parte do tempo. Agora que eu tinha espaço, finalmente poderia transformar o negócio em algo maior. Comecei derrubando o muro entre minha loja e o antigo salão, transformando-o em um único espaço maior. A reforma levou algumas semanas.
Mas quando terminou, eu tinha uma barbearia completa com espaço suficiente para 8 cadeiras, coloquei anúncios para barbeiros e lentamente montei uma equipe. No começo, eu estava treinando os caras novos na prática, mostrando a eles como fazer o fade perfeito, como aparar a barba da maneira certa, era exaustivo, mas me mantinha focado, tirava minha mente de tudo o que tinha acontecido. Logo, a loja estava funcionando como uma máquina bem lubrificada. Meus 8 barbeiros eram bons, alguns melhores do que outros, mas todos eles tinham as habilidades para fazer os clientes voltarem. Eu ainda entrava de vez em quando, especialmente para os clientes regulares que vinham até mim há anos, mas na maior parte do tempo, eu dava um passo para trás e deixava o negócio correr sozinho. A barbearia virou o assunto da cidade, estávamos sempre ocupados e nos fins de semana, o lugar ficava lotado. As pessoas gostavam da vibe, parecia uma mistura de old school e moderno com as cadeiras antigas de barbearia misturadas com o design elegante do antigo salão de Ava. Eu até mantive um pouco da decoração que ela deixou para trás, afinal, era parte da história da nossa cidade agora, assim como a loja. Alguns meses se passaram e a vida se estabeleceu em uma nova rotina. Ouvi pedaços sobre Ava de seus parentes que ainda moravam na cidade. Aparentemente ela havia se mudado para Atlanta com Jason, o cara por quem ela me deixou. Eles estavam morando juntos agora e diziam que ela estava grávida. Essa última parte me atingiu como um soco no estômago. Estávamos casados há anos e ela sempre disse que não queria filhos. Conversamos sobre isso algumas vezes, mas ela foi firme, sem filhos, nunca, e agora aqui estava ela esperando um filho com outro homem. Não fazia sentido, mas, por outro lado, muitas coisas sobre o nosso relacionamento não faziam mais sentido. Tentei não me deter nisso, focando em vez disso na minha loja, minha nova vida. Disse a mim mesmo que não importava que eu estivesse melhor sem ela, e, na maior parte do tempo, acreditei. Mas então o convite chegou. Os pais de Ava estavam comemorando seu 40º aniversário de casamento e estavam dando uma grande festa em Atlanta, em algum restaurante chique. Estava claro pelo convite que Jason estava pagando a conta, era um lugar sofisticado, o tipo de lugar que eu nunca teria pensado em ir sozinha. Mas os pais de Ava sempre foram bons para mim, especialmente seu pai. Ele era um cliente regular na minha loja, sempre vinha para parar a barba sempre que estava na cidade, tínhamos muito em comum. Interesses compartilhados, visões semelhantes sobre a vida, mesmo depois do divórcio, mantivemos bons termos, embora nossas conversas fossem menos e distantes. Eu lutei com a decisão por um tempo, parte de mim não queria ter nada a ver com isso para deixar o passado no passado e seguir em frente. Mas outra parte de mim sentia que eu devia isso aos pais dela, especialmente ao pai dela, para aparecer. Ele sempre me tratou como um filho e eu sabia que ele ficaria magoado se eu não fosse, então decidi ir pelo menos por ele. Comprei alguns presentes, algo atencioso para a mãe dela e uma boa garrafa de bourbon para o pai dela, e avisei meus barbeiros que ficaria fora por alguns dias. Não contei a eles para onde estava indo ou por quê, apenas que tinha alguns negócios para cuidar. Então arrumei uma mala, entrei na minha caminhonete e fui para Atlanta. A viagem me deu muito tempo para pensar que eu não ia para Atlanta há anos, desde que Ava e eu começamos a namorar. Naquela época, tínhamos ido para um fim de semana, visitando o aquário, caminhando pelo Parque Piedmont, curtindo a cidade como dois jovens apaixonados. Agora, aqui estava eu, voltando para a mesma cidade, mas em circunstâncias muito diferentes. Ao entrar na cidade, não pude deixar de sentir uma mistura de emoções. Havia uma parte de mim que estava curiosa sobre como ela estava vivendo, como era sua vida agora e como ela poderia seguir em frente tão facilmente, mas deixei esses pensamentos de lado, concentrando-me no motivo pelo qual eu estava lá, era sobre os pais dela, não sobre ela. Fiz o check-in em um hotel perto do restaurante onde o jantar de aniversário estava sendo realizado e passei o resto do dia tentando relaxar, andando pela cidade, pegando algo para comer e fazendo o meu melhor para manter minha mente longe do que estava por vir. O jantar estava se arrastando, e eu estava fazendo o meu melhor para me manter envolvido com a conversa fiada ao meu redor, mesmo enquanto continuava olhando para Ava e Jason. Jason ainda estava resmungando sobre o custo do evento, fazendo um grande show de quanto ele estava gastando com os pais de Ava. Estava claro que ele não estava feliz com isso, e toda a situação estava começando a me irritar.
mas eu mantive meu foco nas pessoas mais velhas na mesa, ouvindo suas histórias, tentando ser educada. Então comecei a sentir uma dor de cabeça maçante subindo pela parte de trás do meu crânio. No começo pensei que era apenas o estresse da noite, mas então notei outra coisa. O ar na sala parecia pesado, como se estivesse ficando mais difícil respirar, meu peito estava apertado, e eu podia ver outras pessoas na mesa, começando a se mexer desconfortavelmente, esfregando as têmporas ou afrouxando os colarinhos. Foi quando me dei conta de que não era só estresse ou um quarto abafado, era algo sério. Eu já tinha sentido isso anos atrás, quando um aquecedor a gás com defeito vazou monóxido de carbono no meu antigo apartamento. Tive sorte daquela vez, acordando no meio da noite, com uma dor de cabeça terrível e náusea. Mal consegui sair a tempo antes de desmaiar no corredor. Os paramédicos me disseram mais tarde que se eu tivesse ficado lá por mais alguns minutos, poderia ter sido fatal. A lembrança passou pela minha mente e eu soube, instantaneamente, o que estava acontecendo. O monóxido de carbono estava vazando para o quarto e rápido. Pulei do meu assento, minha cabeça girando por causa do movimento repentino, e tentei manter a calma. O pânico não ajudaria ninguém aqui, mas eu tinha que agir rápido. Precisamos sair daqui. Gritei mais alto do que pretendia. Algumas pessoas olharam para mim confusas, mas a maioria levou 2 dias para reagir. Os sintomas estavam começando a atingir todo mundo. As pessoas estavam caídas em suas cadeiras, algumas com a cabeça nas mãos, outras tentando se levantar, mas não conseguindo. O ar estava piorando a cada segundo. Corri para a janela mais próxima e tentei abri-la, mas estava fechada, provavelmente para manter o barulho da cidade do lado de fora. Frustrado, voltei para a sala, percebendo que não podia perder mais tempo. Tinha que tirar o máximo de pessoas possível. Eu sabia por experiência própria que o monóxido de carbono é mais leve que o ar, o que significa que ele sobe. O lugar mais seguro para se estar era perto do chão, onde a concentração era menor. Abaixei-me, mantendo-me o mais perto possível do chão, e comecei a me mover pela sala, agarrando as pessoas pelos braços e pedindo que se abaixassem e se dirigissem para a porta. Alguns dos hóspedes mais jovens conseguiram se levantar e seguir meu exemplo, mas os mais velhos estavam lutando. Vi os pais de Ava caídos na mesa, parecendo desorientados, e sabia que precisavam de ajuda. Corri até eles, caindo de joelhos ao lado do pai de Ava. Sr. Arvood, você precisa se levantar. Eu disse com urgência, puxando seu braço em volta do meu ombro. Ele gemeu, seus olhos semicerrados, mas ele estava fraco demais para ficar de pé sozinho. Eu o levantei, sentindo a tensão nas costas, mas não o deixei. Ele era um homem grande, mas eu não podia deixá-lo lá. Olhei para a mãe de Ava, que estava em um estado semelhante, caída sobre a mesa, quase inconsciente. Ava estava na mesa ao lado, segurando a cabeça e tentando se concentrar. Jason estava no chão, encostado em uma cadeira, lutando para se manter acordado. A sala inteira estava um caos. Pessoas ofegantes. Alguns já desmaiados, outros tropeçando em direção à porta. Consegui fazer o pai de Ava se mover, arrastando-o em direção à saída o mais baixo que pude. Meus músculos queimavam com o esforço. O ar estava denso e sufocante, e cada respiração parecia que eu estava inalando chumbo. Eu podia sentir minha própria força diminuindo. A tontura ameaçava me puxar para baixo, mas continuei enquanto alcançava o Sr. Arvood perto da porta. Eu me virei para Ava. Ela ainda estava sentada lá, atordoada e mal se segurando. Eu soltei o pai dela gentilmente, certificando-me de que ele estava encostado na parede perto da porta, então rastejei de volta para ela. Ava, eu gritei, alcançando seu lado. Ela olhou para mim, seus olhos estavam vidrados e desfocados. Chris, ela murmurou, balançando levemente enquanto tentava se levantar. Temos que sair daqui agora. Eu agarrei seu braço, puxando-a para o chão. Ela não estava em condições de resistir e eu consegui fazê-la se mover, meio que arrastando-a em direção à porta. Jason ainda estava caído contra a cadeira, parecendo pior do que antes. Eu hesitei por um segundo, então decidi que também não poderia deixá-lo. Eu me abaixei e agarrei seu braço, puxando-o o melhor que pude. Ele não ajudou muito, suas pernas mal se moviam, mas ele estava pelo menos semiconsciente. Finalmente chegamos à saída.
Eu empurrei a porta com meu ombro e tropecei para o corredor, arrastando os dois comigo. O ar fresco nos atingiu como uma onda e eu engasguei, sentindo meus pulmões finalmente absorverem algo que não era veneno. Eu me inclinei contra a parede tentando para recuperar o fôlego enquanto Ava e Jason desabavam ao meu lado sugando ar atrás de nós. As pessoas se estavam começando a sair da sala tossindo, e ofegando, algumas delas desmaiando no corredor, enquanto os efeitos do monóxido de carbono as atingiam com força total. Eu podia ouvir sirenes à distância. Alguém deve ter ligado para o 911, mas tudo que eu conseguia pensar era em tirar todo mundo. Eu voltei para a sala mais duas vezes, ajudando duas mulheres idosas e um homem que desmaiava perto do fundo. Cada vez o ar lá dentro estava mais denso, e quando eu tirei o último homem, eu estava prestes a desmaiar eu mesma. Enquanto eu cambaleava de volta para o corredor pela última vez, os paramédicos já estavam lá correndo com máscaras de oxigênio e maçãs. Eu me encostei na parede, minha visão turva, e senti alguém colocar uma máscara de oxigênio no meu rosto. Eu respirei fundo, sentindo o ar limpo entrar em meus pulmões e finalmente me deixei cair no chão. A adrenalina sumindo conforme a exaustão tomava conta. A Ava estava ao meu lado, sua mão segurando a minha fracamente. Eu olhei para ela, e ela encontrou meus olhos uma mistura de gratidão e confusão em seu rosto. Eu dei a ela a mão para apertar, mas não disse nada, apenas focado em respirar e permanecer consciente. O rescaldo do vazamento de monóxido de carbono foi um borrão de luzes piscantes, paramédicos e rostos ansiosos. O restaurante se tornou uma cena de caos, com pessoas sendo carregadas em maçãs e levadas às pressas para ambulâncias que esperavam. Tive sorte de conseguir sair antes que o pior acontecesse, mas muitas pessoas não tiveram tanta sorte. Os pais de Ava foram levados para o hospital, junto com vários outros que precisavam de atenção médica imediata. Quanto a Jason, ele conseguiu se recuperar sozinho, recusando-se a ser levado. Apesar de parecer que tinha passado pelo inferno, fiquei para trás, sentado no meio-fio do lado de fora do restaurante, tentando juntar as peças do que tinha acontecido. Não demorou muito antes que alguém do corpo de bombeiros viesse explicar que havia ocorrido um mau funcionamento no sistema de aquecimento do prédio. Um trocador de calor rachado. Eles disseram que havia causado um vazamento de monóxido de carbono no sistema de ventilação e se espalhado por todo o restaurante. Um acidente bizarro, mas mortal. No entanto, uma vez que todos que precisavam ser hospitalizados foram levados e a cena se acalmou, voltei para o hotel. Meu corpo doía devido ao esforço da noite, mas não conseguia parar de pensar em Ava no hospital, seus pais e como eles estavam. Jason tinha ido embora no momento em que conseguiu ficar de pé sozinho, nem mesmo olhando na direção dela. Isso não me pareceu certo, mas deixei isso de lado por um momento, cansado demais para pensar nisso. Na manhã seguinte, após uma noite de sono agitado, decidi visitar Ava no hospital. Não devia nada a ela, mas parecia a coisa certa a fazer. Especialmente depois de tudo o que aconteceu. Parei em um supermercado no caminho e peguei um saco de laranjas frescas, algo leve e refrescante que poderia ajudá-la a se recuperar. Quando cheguei ao hospital, perguntei à enfermeira na recepção onde estava Ava. E ela me direcionou para um quarto no segundo andar. Bati levemente na porta antes de entrar. Ava estava sentada na cama, parecendo pálida, mas alerta. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando ela me viu. Cris, ela disse suavemente, sua voz ainda um pouco rouca. Eu não esperava ver você. Eu trouxe algo para você, eu disse, segurando o saco de laranjas. Imaginei que você poderia usar algumas vitaminas. Ela conseguiu dar um pequeno sorriso quando eu entreguei o saco a ela. Obrigado, isso é muito atencioso. Puxei uma cadeira ao lado da cama dela e sentei. O quarto estava silencioso, apenas o bip suave das máquinas e o zumbido do ar-condicionado. Não falamos muito no começo, apenas trocamos algumas palavras educadas sobre como ela estava se sentindo, como seus pais se estavam ambos estáveis. Ela disse embora sua mãe ficaria no hospital por mais alguns dias, só por segurança. Eu não fiquei tempo, apenas o suficiente para ter certeza de que ela estava bem antes de sair. Quando me levantei para ir, ela olhou para mim com uma mistura de confusão e outra coisa, algo que eu não conseguia identificar. Jason nunca veio, ela disse de repente, quebrando o silêncio. Nenhuma vez. Eu parei, me virando para ela. Ela olhou para as mãos dela, torcendo a ponta do lençol entre os dedos. Ele me deixou lá ontem à noite. Eu pensei que ele pelo menos iria me ver. Eu não sabia o que dizer. Então eu apenas assenti e disse: Ava, eu disse baixinho, antes de sair. Alguns dias depois eu decidi visitar
Lá novamente dessa vez trazendo algo um pouco mais indulgente, uma caixa de seus doces favoritos de uma padaria no centro. Eu não tinha certeza do porquê eu estava fazendo isso, mas eu imaginei que depois do que nós passamos era o mínimo que eu podia fazer. Quando eu chegasse, Ava estava sentada na cama, parecendo um pouco melhor do que da última vez. Seu rosto se iluminou quando ela viu a caixa, e eu não pude deixar de sorrir. Pensei, você poderia usar algo doce, eu disse entregando a ela. Ela abriu a caixa, seus olhos arregalaram ao ver os doces. Esses são os meus favoritos, ela disse olhando para mim. Como você se lembrou? Eu tenho uma boa memória, eu respondi, sentando novamente. Nós conversamos por um tempo mais confortavelmente. Desta vez ela me contou sobre a recuperação de seus pais, como eles estavam melhor e teriam alta em breve, mas cada vez que a conversa voltava para Jason, seu tom ficava mais frio, mais distante. Ele não veio me ver nunca, ela disse depois de uma longa pausa. Nenhuma vez desde aquela noite. Eu não disse nada, apenas escutei. Enquanto ela continuava, eu pensei que ele se importava, você sabe, mas ele nem ligou. É como se ele tivesse simplesmente desaparecido. Havia uma amargura em sua voz que eu não tinha ouvido antes. Eu podia ver a mágoa em seus olhos, a percepção de que o homem por quem ela me deixou não era quem ela pensava que ele era. Sinto muito, Ava, eu disse finalmente. Era tudo o que eu podia oferecer, e mesmo que não fosse muito, parecia ser o que ela precisava ouvir. Quando Ava finalmente teve alta, eu fui ao hospital para vê-la partir. Os pais dela estavam lá, ambos parecendo melhores. Embora ainda abalados por toda a provação, eles estavam genuinamente gratos pelo que eu tinha feito naquela noite e fizeram questão de me dizer isso. Sua gratidão estava clara em suas palavras e expressões. Enquanto eu observava Ava sair com seus pais, senti uma estranha sensação de encerramento. Com um último olhar, virei-me e voltei para minha caminhonete, pronto para ir para casa e deixar Atlanta para trás. 8 meses se passaram desde a noite do vazamento de monóxido de carbono, e a vida em minha pequena cidade havia se estabelecido em um ritmo constante. A barbearia estava prosperando, mais movimentada do que nunca, com minha equipe de barbeiros cuidando do número crescente de clientes. Reservei um tempo para atualizar o interior ainda mais, dando-lhe uma aparência nova, mas ainda preservando alguns dos elementos de quando o espaço era o salão de Ava. O negócio estava indo melhor do que eu poderia imaginar. Expandimos nossos serviços, adicionamos alguns toques mais modernos, e até começamos a oferecer produtos para cuidados com a barba que voaram das prateleiras. A barbearia havia se tornado um marco na comunidade, e eu estava orgulhoso do que havia se tornado. Mas mesmo com todo o sucesso, ainda havia uma qualidade silenciosa, quase solitária, em minha vida que eu não conseguia me livrar. Passei minhas manhãs na loja, minhas noites na frente da TV e as noites, me perguntando se eu realmente superaria tudo o que aconteceu. Ava ligou apenas uma vez durante aqueles 8 meses, cerca de 6 meses após o incidente. Ela entrou em contato para me agradecer pelo meu cuidado quando ela estava no hospital e por ter ido à festa de aniversário de seus pais. A conversa foi breve, educada e sem o calor que compartilhamos depois disso. Não houve nada, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Imaginei que era o melhor. Ela tinha sua nova vida em Atlanta e eu tinha a minha aqui. Foi em uma manhã tranquila como qualquer outra quando tudo mudou novamente. Eu estava sentado no sofá, meio assistindo a um programa sem sentido na TV antes de ir para a barbearia onde os caras já estavam trabalhando duro. O sinal tocou, e isso me assustou mais do que deveria. Eu não estava esperando ninguém, e visitantes eram raros. Quando abri a porta, a visão que me cumprimentou foi algo saído de um pesadelo. Ava estava lá na soleira, mas ela era uma sombra da mulher que eu conheci. Seu cabelo estava desgrenhado, suas roupas amassadas e mal ajustadas, e em seus braços, ela segurava um bebê enrolado em um cobertor esfarrapado. A criança era pequena, frágil aparência, com uma palidez doentia que falava de problemas, mas a parte mais chocante de tudo era a própria Ava, seu rosto gravado com desespero, seus olhos fundos e suplicantes. Ela começou, sua voz tremendo. Enquanto ela engasgava com as lágrimas, eu não sabia para onde mais ir. Eu fiquei lá congelado, tentando processar o que eu estava vendo. Meus olhos se moveram dela para o bebê, e de volta para ela, o bebê filho de Jason. Eu soube disso instantaneamente, mas não demorou muito para que as coisas se encaixassem. A criança tinha problemas de saúde sérios, pelo que parecia Jason tinha abandonado eles. Isso estava claro. O que aconteceu? Eu perguntei, minha voz baixa, mais por choque do que por qualquer desejo.
Real de saber, ela hesitou, olhando para o bebê, seus lábios, tremendo. Ele nasceu doente. O médico disse que provavelmente era por causa do envenenamento por monóxido de carbono. Naquela noite, ele tem tantos problemas. Crise, Jason, sua voz falhou, e ela desviou o olhar, incapaz de encontrar meus olhos. Jason não o queria. Ela continuou suas palavras, saindo apressadas agora, como se ela tivesse que colocá-las para fora antes que ela perdesse a coragem. Ele me disse para me livrar dele, mas eu não pude. Cris, eu não pude fazer isso. Uma onda de raiva surgiu através de mim, ao pensar em Jason, um homem que se afastou de tudo no momento em que as coisas ficaram difíceis, abandonando Ava e seu próprio filho sem pensar duas vezes. Eu queria encontrá-lo para confrontá-lo, para fazê-lo pagar pelo que ele tinha feito, mas eu sabia que isso não ajudaria ninguém, muito menos Ava ou a criança. Ele me disse que a única outra opção era ir embora. Ela continuou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele não queria a responsabilidade, não queria cuidar de uma criança doente. Então, eu fui embora. Eu não sabia para onde ir. Então vim aqui esperando que sua voz sumisse, e ela finalmente olhou para mim. Seus olhos se encheram de uma mistura de desespero e esperança. Ela esperava que eu a aceitasse de volta, que eu interviesse e consertasse tudo. Mas enquanto eu estava lá olhando para ela e para a criança em seus braços, eu sabia que isso não iria acontecer. Tentei manter minha voz firme. Ava, sinto muito pelo que você está passando, mas você não pode ficar aqui. Ela estremeceu com minhas palavras, mas eu não a impedi. Você fez sua escolha quando foi embora, eu disse, me forçando a continuar, mesmo que isso estivesse me destruindo por dentro. Eu não posso ser a única a consertar isso. Você precisa voltar para Atlanta. Para seus pais, eles vão te ajudar. Seu rosto se contraiu, e ela soltou um soluço, xixi, segurando o bebê mais perto do peito. Por favor, Cris, eu não tenho para onde ir. Eu pensei talvez depois de tudo, mas eu balancei minha cabeça, sentindo o resto da minha paciência se esvaindo. Eu cuidei de você no hospital, porque era a coisa certa a fazer, Ava, mas isso não significa que eu posso te aceitar de volta, não depois de tudo o que aconteceu. Ela ficou em silêncio por um longo momento, a compreensão afundando finalmente. Ela assentiu derrotada. Eu dei um passo para dentro, peguei algum dinheiro da minha carteira e entreguei a ela. Aqui, eu disse, segurando o dinheiro. Isso deve ser o suficiente para você pegar um táxi de volta para Atlanta. Pegue e volte para seus pais. Eles vão te ajudar a descobrir as coisas. Ela hesitou, sua mão tremendo enquanto ela pegava o dinheiro de mim. Cris, me desculpe por tudo. Eu não respondi, apenas observei enquanto ela se virava e lentamente descia os degraus, o bebê ainda embalado em seus braços. Eu fiquei na porta observando enquanto ela parava um táxi e entrava. Ela olhou para mim uma última vez, seu rosto gravado com tristeza e arrependimento, antes que o carro se afastasse e desaparecesse rua abaixo. Enquanto eu me sentava de volta no sofá, o som da TV preenchendo o silêncio, eu senti uma sensação de finalidade me invade.